Meu nome é Klaus Funk e hoje eu quero falar para vocês sobre Lisboa. Vou mostrar bares descolados, mirantes não muito conhecidos, igrejas e vistas inacreditáveis. Tudo isso numa só apresentação. Bora nessa? E o que falar sobre Lisboa? Tem tanto assunto, né? Impossível fazer uma apresentação de Lisboa toda. Demoraria dias e dias. Então eu escolhi 3 assuntos. E nesses assuntos eu não quero abordar o óbvio, quero abordar alguma coisa diferente. Por exemplo, em Alfama. Eu não vou falar só do Castelo de São Jorge. E eu nem quero falar do Castelo de São Jorge, que é a coisa mais óbvia que tem. Eu quero falar do charme do bairro de Alfama, como a gente ir para Alfama. Que modernamente a gente já tem mais opções para ir para Alfama. Depois eu quero falar também do Cais de Sodré, indo a pé, andando até Belém, tem muitas atrações novas em Lisboa. E depois eu quero falar sobre uma atração pouco visitada pelos brasileiros, que é o Museu do Azulejo, que é imperdível. Então vamos lá, começando por Alfama. Bom, gente, existem várias maneiras de se ir a Alfama, de bonde, de tuk-tuk, a pé, ou até mesmo de escada rolante, que é uma nova maneira de se ir a Alfama. Eu fui de escada rolante, fui de bonde, mas uma vez, usando essa escada rolante, eu descobri este bar, Boutique Taberna, que é um bar bastante descolado, aquelas pessoas que gostam de um ambiente descolado. É um ambiente muito multicultural, eclético, tem todas as tribos e é um bar que tem música ao vivo à noite. Para quem busca um programa diferente em Lisboa, eu vou indicar esse bar, Boutique Taberna. E como que a gente pode ir para Alfama sem ser a pé? Então, nós podemos ir de bonde, por exemplo. De bonde, aqui está uma foto minha com um grupo, né? Como vocês sabem, eu sou guia e aí acompanho alguns grupos ao exterior. Esse bonde sai da praça Martim Muniz, é o bonde número 28 e é um bonde que faz um tour por Lisboa, passando por vários atrativos, dentre eles Alfama. O grupo estava todo sentado, é preciso fazer uma fila. E nós esperamos um pouquinho, fomos sentados e vai entrando gente. Teve um determinado momento que eu me levantei e consegui fazer essa filmagem. Uma filmagem bem curtinha. Como vocês viram, nesse dia não estava muito cheio, mas cuidado, há batedores de carteira nesse bonde. Outra maneira para a gente chegar ao Alfama é usando uma escada rolante. E isto é uma novidade que eu trago para vocês. Em 2019, que foi a última vez que eu estive lá, subindo-se pela praça Martim Muniz, logo depois do bonde, a gente encontra agora à direita uma escada rolante e você faz altas descobertas naquela vizinhança. Inclusive, por exemplo, uma vida mais cotidiana, como é o caso dessa foto que eu tirei. Tem aqui também uma pensãozinha escrita em inglês também. É bem interessante você ver roupa no varal, né? Vou mostrar para vocês uma outra coisa típica do bairro de Alfama, que são as casas de fado, né? Essa foto eu tirei, tá aqui meu irmão e meu sobrinho em primeiro plano, na casa de fado Linhares, que é tida como a casa de fado mais famosa de Lisboa. Meu irmão chegou a comentar que ele viu nessa casa de fado, logo no início, quando ele mudou para Portugal, show da Marisa e da Ana Moura, que hoje em dia são fadistas muito conhecidas e que jamais cantariam agora numa casinha de fado tão pequenininha, né, como costumam ser as casas de fado. Elas cantam para grandes multidões. E ele chegou a ver a Ana Moura e a Marisa nessa casa de fado. Agora vamos falar de outra maneira que a gente pode ir para Alfama, e nós podemos ir com um tuk-tuk. Isso é uma coisa relativamente nova, já visto que o tuk-tuk é mais comum em países do Oriente, né? Mas aqui em Lisboa nós encontramos agora muitos tuk-tuk, né?
E o tuk-tuk tem que tomar um pouco de cuidado, porque os motoristas parecem um tanto atrevidos, né? Mas é uma nova maneira da gente ir em alguns lugares, principalmente em alguns lugares um pouco difíceis para pessoas, inclusive com dificuldade de locomoção. Então, por exemplo, o tuk-tuk pode ir até o Castelo de São Jorge e é uma nova maneira, como vocês estão vendo aqui nessa foto, esse tuk-tuk que é bastante divertido. Em Alfama, a gente pode dar uma olhadinha nesse mirante, que é o Mirante de Santa Luzia. O Mirante de Santa Luzia tem uma vista linda. Nesse dia eu estava com um grupo também. Olha que bonito todo esse buganvília, né? E a vista que a gente tinha desse mirador, né? Outra coisa é a igreja de Santa Luzia, a protetora dos olhos, mártir de Siracusa, na Itália, né? Segundo contas, Santa Luzia teria sido martirizada e teria tido seus olhos arrancados. Essa igreja, ela é uma das igrejas mais antigas de Portugal. Quem começou a fazer essa igreja foi Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, só que ela ruiu na época do terremoto de Lisboa, de 1755, e ela foi reconstruída depois do terremoto. Portanto, ela é uma igreja pombalina. Ela tem uma característica bastante interessante das igrejas pombalinas, que é esse frontão contracurvado. Nós temos algumas igrejas com esse frontão aqui no Rio de Janeiro, e é bastante interessante a solução encontrada pelas igrejas pombalinas. Pombalino porque foi Marquês de Pombal que impôs as regras a essa época de construção. Mas esse é outro papo, depois a gente pode falar um pouquinho mais. Uma coisa interessante também é que a gente vê um painel de azulejos de Santa Luzia e um painel de azulejos um pouco mais embaixo, e seria uma vista a partir de Alfama para o lado do Paço Imperial, que ficava onde é a Praça do Comércio. Isso antes do terremoto que arruinou Lisboa em 1755. Existe um outro painel de azulejos que seria a expulsão dos mouros de Portugal, mais especificamente de Lisboa. Agora vamos ver uma outra maneira de se ir até Alfama, que seria a pé, né? No caso, o mais fácil seria seguir até a Praça do Comércio e na Praça do Comércio pegar um caminho para subir em Alfama, a subida mais suave por ali. A Praça do Comércio a gente encontra essa escultura de Dom José, e é uma escultura que coroa essa praça, né? A Praça do Comércio é o centro do centro histórico de Lisboa, está bem em frente ao rio Tejo, e é onde ficava o antigo Paço Imperial que eu acabei de mencionar, que foi destruído com o terremoto de 1755. Na época do terremoto, quem era o primeiro-ministro do rei era o Marquês de Pombal, e o rei Dom José era fraco, né? Um rei fraco, que tinha medo de reinar, e o Marquês de Pombal foi um déspota esclarecido. E o Marquês de Pombal foi essencial nesse processo de reconstrução de Lisboa. Mas o rei era Dom José, por isso Dom José está na praça. Bem ali naquele canto da praça que a gente não está conseguindo ver porque está bem atrás da estátua de Dom José, encontra-se um restaurante sui generis em Lisboa, que é o Museu da Cerveja. Vocês estão vendo ali a escultura ao fundo, a escultura de Dom José, e muitas pessoas num café terraço, que é o Museu da Cerveja. O Museu da Cerveja não é só um museu, mas é um restaurante, e a decoração do interior do restaurante também é bastante interessante. Então, por que não
dá uma olhadinha nesse restaurante quando vocês forem a Lisboa. Inclusive, eles têm uma coisa que está ficando muito comum agora em Portugal, que é o bolinho de bacalhau recheado com o queijo da Serra da Estrela. Antigamente nós tínhamos só o bolinho de bacalhau ou só o queijo. Hoje em dia nós já temos o bolinho recheado com queijo. Eu particularmente gosto dos dois separados, mas junto não fica mal não, mas eu prefiro eles separados. Então, subindo atrás do restaurante, naquela direção, à direita, nós teremos o bairro de Alfama. E vamos passando pela igreja de Santo Antônio, inclusive era o lugar que morou Santo Antônio, existe até o quarto de Santo Antônio que vocês podem visitar. É também uma igreja pombalina e uma das únicas igrejas góticas que restaram, que sobreviveram ao terremoto, que é a Igreja da Sé. E chegando um pouco mais à frente, nós temos o Museu do Aljube, que é um museu dedicado à democracia. Olha que coisa atual, né, gente? É um museu que vai relembrar a época de Salazar, entre outras épocas negras em Portugal. Aqui, no caso, nós vemos uma foto de mulheres que foram presas na antiga prisão, Aljube, em português mais castiço é prisão, e foram presas com seus filhos. É um museu que eu recomendo, e mesmo sem pagar o ticket do museu, você pode ir até o terraço do museu, onde tem um café bem simpático, aí essa varanda que vocês estão vendo, e onde você tem uma vista magnífica de Lisboa. Então vocês estão vendo em primeiro plano a Igreja da Sé e do outro lado do Tejo já as cidades de Montijo, né, que fica do outro lado do Tejo. Aliás, vocês podem pegar um barco e visitar essa cidade, onde se tem um grande shopping que se chama Freeport, é um outlet de Lisboa. Vamos falar agora então do Cais do Sodré e do Cais da Ribeira, que estão lado a lado, e eu inclusive tirei essa linda foto do Cais do Sodré. Estava andando um lindo entardecer em Lisboa, um lugar que está muito frequentado agora, e estava indo em direção ao mate, que eu vou abordar, um assunto que eu vou abordar daqui a pouco, e tirei essa linda foto da ponte de 25 de abril. O Cais do Sodré é um lugar que a gente encontra muita movimentação, algumas lojinhas, alguns restaurantes. Fica bem perto da estação de trem, do lado praticamente da estação de trem para onde se vai para Cascais. E fica também do lado do Mercado da Ribeira, também conhecido como Mercado Time Out. Na realidade, não são dois mercados, é o mesmo mercado. O mercado sempre se chamou Mercado da Ribeira, mas foi feita essa praça de alimentação que foi dado o nome de Mercado Time Out. Time Out é aquela publicação que indica os melhores lugares para comer em vários países diferentes. É agora um lugar muito frequentado por turistas, mas tem comida de muita qualidade, inclusive o bolinho de bacalhau e o bolinho de bacalhau recheado com o queijo da Serra da Estrela. Eu encontrei algumas frutas que nem eu conheço, então por favor deixem nos comentários se vocês conhecerem essas frutas aqui. Aquele da direita eu acho que é um figo da Índia, mas deixem aí nos comentários, vamos fazer essa interação então. Ainda falando sobre o Cais do Sodré, queria mostrar esse vídeo aqui para vocês porque eu estava passando e, para minha surpresa, olha o que eu encontrei em Lisboa. Grande compositor intérprete, uma das mais belas vozes do nosso Brasil, Jorge Aragão. Então, brasileiro tem tudo quanto é lugar, né, gente? Até no Japão eu encontrei brasileiro. Vamos falar agora do MAT, que é um dos mais novos museus de Lisboa. Não tão novo assim. O MAT
eu visitei também em 2019, mas ele existe desde 2016. E ele é um museu de arte, arquitetura e tecnologia. Quando eu fui, estava tendo uma exposição muito legal, que é do Tadashi Kawamata, que é um dos artistas mais famosos mundialmente falando de arte contemporânea. O que vocês estão vendo é o interior do museu, e essa instalação ela podia ser observada tanto quanto da parte de cima como também da parte de baixo. Essa aí é uma parte de baixo. O Tejo ele é muito limpo em relação a outros rios do mundo, mas o Tadashi ele fez essa instalação com materiais retirados e barcos abandonados também retirados do Tejo. E ele chamou essa exposição de Overflow, e era uma exposição bem impressionante. Inclusive, vou contar uma coisa para vocês. A mocinha que me vendeu o ingresso falou: olha, vou te vender o ingresso, mas só tem essa obra aqui. E você conseguia ver a obra quase que da onde que você paga o ingresso, só que você não conseguia circular por ela, né? E eu acho que a arte contemporânea a gente tem que viver, né? E é muito interessante o jogo de cores e luzes que ele conseguiu ali com aquela instalação dele. Então, é lógico que eu gostei da exposição, mas eu gostei mais ainda do museu. O museu aqui, eu vou mostrar para vocês uma foto minha no museu. Ao fundo vocês veem a ponte 25 de abril. E olhem que jogo de curvas bonito que faz entre essa ponte e o museu em si. Esses edifícios contemporâneos, né? Na realidade, esse edifício foi feito por uma empresa inglesa, um conjunto de arquitetos ingleses. Eles fazem contemporaneamente, né, esse jogo de espaços, né, essas surpresas que você tem a cada passo, né, essas curvas e contracurvas, né, eu acho que é uma nova tendência mundial. Eu senti muito isso também no Museu Louis Vuitton em Paris, do Frank Gehry. Se vocês não foram, recomendo olhar. Mais uma vez, olha, os planos do museu, esse aqui é o terraço do museu. Ele não é alto, é um museu assim que não incomoda na paisagem, né? E esse é o terraço do museu, da onde se tem uma linda vista também para a ponte 25 de abril. Bom, gente, então a minha última dica fica sendo o Museu do Azulejo, em Lisboa. Foram poucas dicas, mas eu acho que consistentes, e eu acho que esse Museu do Azulejo, embora nada mais óbvio do que você visitar o Museu do Azulejo em Lisboa, eu acho que não é muito visitado. Então, por isso, eu deixo essa dica aqui. Quando eu fui com meu irmão, mas é um museu muito interessante porque ele é um antigo mosteiro de Madre Deus, fundado em 1509 pela rainha Dona Leonor, né? Quer dizer, um museu do século XVI, não o museu em si, mas o edifício, né, o convento. E aqui nós temos um claustro dentro do museu, e que é um claustro manuelino, né, que tem esse nome, assim como o pombalino vem de Marquês de Pombal, o manuelino ele vem de Dom Manuel, rei de Portugal, na época do Renascimento, né? Um gótico tardio ao estilo português. Concomitantemente, vai se construindo várias outras dependências, não só o claustro é a parte mais antiga, né? Mas capelas no interior do museu, usando muito azulejo, né? E aqui eu, de propósito, coloquei um azulejo em destaque, que é um azulejo da época do estilo nacional português, que os anjos são bem barrocos, eles lembram no sentido barroco, no sentido de pérola imperfeita, que é o significado da palavra barroco, né? Pérola imperfeita, né? Esse anjo, para mim, ele é uma pérola imperfeita. Ele lembra muito aqueles anjos
do Mosteiro de São Bento, né? Aquela talha do Mosteiro de São Bento, a parte da talha que é da época do Barroco Nacional Português, mas ao mesmo tempo nós temos azulejos aqui, né, que datam do século XVIII, né, onde já tem uma influência italiana, inclusive a talha também é bastante italianizada, é o barroco joanino, né, que é uma outra tipo de barroco, e a gente pode encontrar esse tipo de barroco no Brasil também. Esse museu, ele é uma pérola, ele não é só um museu, eles são vários ambientes onde a gente pode se deleitar com muitas fases da arquitetura portuguesa. Então fica essa dica aqui, não deixem de visitar o Museu Nacional dos Azulejos em Lisboa. Não, aproveitem essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa curta apresentação, e se você não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal Tour e Arte, ok? Bom, até breve, até a próxima publicação. Tchau!